Pessoal, tudo bom? Para a gente trabalhar hoje, nós vamos usar essa planilha aqui, tá? Essa planilha de dados. É a mesma planilha da aula 3, tá? IPA e IPMA. É a mesma planilhazinha. Eu simplesmente copiei essas três primeiras informações, que são as informações do inventário, e colei aqui na planilha que eu chamei de crescimento bruto e líquido. Eu vou enviar a planilha para vocês, tá? Sem os cálculos, e vocês vão fazer os cálculos, tá bom? Baseado no que eu vou mostrar aqui. Primeira coisa, eu falei para vocês, sempre que for trabalhar com monitoramento, lembrar de colocar V ou S para árvores vivas sobreviventes, tá? E I para as ingressantes ou recrutas, pode colocar R também, e M para mortas, tá bom? Wagner, mas eu peguei dados de outra pessoa e não tinha essas informações aqui, não. Como que eu vou descobrir? Bom, gente, se você tem a informação no primeiro monitoramento, que é esse daqui, que eu vou pintar de verde, que foi feito em 95, e esse segundo monitoramento, que eu vou pintar aqui de laranja, que foi feito em 2012, um tempo muito longo, tá? É sempre bom tentar evitar esses longos períodos de tempo, mas como exemplo eu acho bacana. Se a árvore apareceu no verdinho e no laranja, ou seja, nos dois tempos de medição, tempo zero e tempo um, então a árvore está viva, tá? É uma árvore viva. Então é fácil de você perceber isso, tá? Se a árvore não apareceu no primeiro tempo, mas apareceu no segundo, não estava no primeiro, mas apareceu no segundo, ela é uma árvore ingressante, tá bom? E se uma árvore apareceu no primeiro, mas não apareceu no segundo, ela vai ser uma árvore morta. Tudo bem, Wagner, mas um pouco complicado, né, fazer isso dessa maneira, né? Porque aí eu vou ter que perder muito tempo. Gente, por isso que eu sempre crio um código aqui do lado, tá? Esse código é para a planilha voltar ao estágio original quando eu modifico ela. Nesse caso, eu vou fazer uma modificação. Eu vou selecionar os dados de 95, classificar, filtrar. Vou botar do maior ao menor, expandir a seleção, classificar. Aí ele vai expandir a seleção aqui. Agora ficou fácil ver quem que são as vivas, né? Ó, árvore viva, árvore viva, árvore viva. Ó, estava no primeiro e no segundo tempo de mensuração. Então fica mais fácil, fora que geralmente ele organiza aqui, ó. E aí você consegue perceber. Nesse caso também ficou fácil de notar as mortas, ó. Essa é uma morta, essas daqui são mortas, ó, que eu já tinha colocado. Essa daqui é uma maneira para você organizar a sua própria planilha, tá? É um dos mecanismos aí. Aí as ingressantes. Bom, todas essas aqui apareceram na primeira mensuração, mas todas essas não. Então notem que os ingressantes e os vivos são bem simples de perceber e os mortos vão ser aqueles que sobraram, né? Se você fizer vivo primeiro, ingressante depois e mortos por último, mortos vão ser as que sobraram. Você poderia ter feito a mesma coisa aqui, ó, selecionado o DAP do segundo ano, né? Tanto faz se você tem CAP ou DAP, tá? E aí você conseguiria perceber quem são os ingressantes com uma certa facilidade também, tá? Então não tem nada demais. Tá, Wagner, por que você falou do código aqui? O código é você que cria, então para voltar a planilha como ela era, basta classificar, filtrar, clique em classificar aqui, a planilha volta como era antigamente, mas agora você fez a classificação aqui, ó, de quem é morto, vivo e assim por diante. Nesse caso, nesse exercício aqui, eu quero calcular o crescimento bruto e líquido em área basal. Wagner, eu poderia classificar o crescimento bruto e o líquido em diâmetro, fazer os cálculos em diâmetro? Poderia, tá? Mas é mais usual a gente fazer em área basal, tá? É mais usual para esses dados de monitoramento. Por isso que eu pedi em área basal. Aqui você tem que se ligar, que você tem que fazer a área basal de 1995 e o resultado vai sair em centímetros quadrados. Como que eu sei que é centímetro quadrado? Porque a gente tem aqui os dados coletados em centímetros, tá? Nesse caso, pessoal, tem vídeo, tá? Eu fiz vídeo mostrando como fazer a conversão, mas não é nada demais. É DAP vezes DAP vezes o π, tá? Dividido por 4, tá bom? Se aqui tivesse circunferência, o π estaria do lado de baixo da fórmula, tá? E aqui você faz o cálculo aqui. Eu tenho um macetezinho, tá? Se você coloca 4,77, o valor tem que estar próximo a 17,9 aqui,
tá? É um macetezinho que eu faço para saber se está certo as contas que eu estou fazendo, tá? Quando eu converto diâmetro para área basal. Que eu só vou voltar, tá? Para aparecer o diâmetro anterior. Então, eu já vi que a fórmula que eu fiz está certa e eu arrasto a fórmula aqui. Ó. Arrasto a fórmula até aqui. O que vai acontecer? Eu já tenho a área basal de 2005. Cuidado, tá? Muito cuidado com esses valores zeros aqui, tá? Não quer dizer que a árvore tinha zero de área basal, porque a árvore não foi mensurada naquele tempo, tá? E aí você faz também a área basal de 2002, que também vai sair em centímetro quadrado, tá? E aí você faz o mesmo cálculo. Nesse caso aqui, tá? Se você arrastar para cá, ele já vai fazer. Pode perceber que a fórmula aqui estava E vezes Z, né? E agora vai virar F vezes F. A sequência da fórmula é igual e você arrasta para baixo. Novamente, esses com zero foram indivíduos não mensurados em 2012, tá? Lembrando que, por exemplo, esses daqui são indivíduos mortos, tá bom? E agora você está apto a fazer o crescimento bruto e o crescimento líquido. Uai, Wagner, mas já? Já, sem muitos problemas. O que é o crescimento bruto? O crescimento bruto ele vai ser igual a o ganho da floresta em incremento, tá? Que está relacionado com as árvores vivas, mais o ganho de área basal dos ingressantes. Uai, Wagner, mas aí não adiantou. Como que eu vou saber o ganho em incremento? Bom, existem várias formas aqui de fazer, tá? Você pode simplesmente fazer uma nova coluna e escrever aqui, ó, incremento das vivas, por exemplo, ou das sobreviventes, tá? O incremento, como vai ser expresso em área basal, também em centímetro quadrado. E aí ele vai ser o tempo 2, que na verdade é 2012, menos o tempo 1, primeiro tempo de mensuração. Você arrasta. E aqui, pessoal, vocês podem falar assim, Wagner, não, mas espera aí, tem coisa errada, tá? Porque assim, você quer o incremento das vivas. Então você não quer fazer o incremento dos ingressantes. Mas aqui vai estar pegando os ingressantes. Mas aqui é fácil você vir aqui na situação, organizado maior para menor, expandir, só vir aqui nas vivas, ó, só vir aqui nas vivas, ó, e fazer isso daqui, ó, fazer a soma só desses indivíduos. Pode vir aqui embaixo e escrever, ó, igual a soma, e aqui selecionar só as vivas, tá? Eu vou deixar esse valor aqui do lado, e aqui eu vou colocar assim, ó, área basal do incremento, e agora você pode calcular a área basal das ingressantes, tá? A área basal das ingressantes, basta você procurar as ingressantes, ó. Algumas pessoas podem estar olhando e falar assim, ih, o Wagner está calculando de um jeito bem tupiniquim. Tô mesmo, tá? Vou fazer aqui a soma, ó, a soma das ingressantes. Vou copiar e vou colar o valor aqui, ó. Então aqui eu tenho área basal dos ingressantes. Por que tupiniquim? Porque tem um jeito muito mais rápido de calcular. Eu só estou querendo mostrar para vocês que os valores vão bater, tá? Se você fizer desse modo mais lento ou se você fizer do modo mais rápido, tá bom? Ou seja, crescimento bruto, eu vou abreviar aqui, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a área basal do incremento mais a área basal dos ingressantes. Está feito aqui, resultado em centímetro quadrado, tá bom? E agora? Agora a gente tem que calcular o crescimento líquido. Calma que eu ainda vou calcular tudo isso daqui de um jeito mais rápido. Só estou mostrando para vocês. Para o crescimento líquido ele vai ser o crescimento bruto menos a mortalidade. Ué, Wagner, mas você não falou que o crescimento bruto é incremento mais ingressantes? Aqui você poderia falar que o crescimento líquido é incremento, área basal do incremento, área basal dos ingressantes, menos a área basal da mortalidade, tá? Então é uma outra forma de você representar. Nesse caso aqui, para simplificar, tá? Eu vou calcular aqui a soma da área basal dos mortos, que estão aqui. Aqui eu vou colocar assim, ó, área basal dos mortos, tá? Que vai ser igual a esse valorzinho. Aqui que eu falo para vocês terem cuidado, tá? A fórmula é essa daqui,
ok? Crescimento bruto menos a mortalidade. Mas no Excel, a mortalidade já sai negativo. Então, você não vai colocar menos na fórmula. O crescimento líquido ele vai ser igual a crescimento bruto mais a mortalidade. Tá bom? Mais a mortalidade. Por que mais, Wagner? Porque a mortalidade já está menos. Então, se você coloca mais, menos com mais dá menos, tá? E aqui aquela informação importante, né? O resultado sai em centímetros quadrados também. Todos esses resultados, aliás, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, saem em centímetro quadrado. Só aqui você tem uma série de informações, tá? Área basal de incremento, você pode discutir. Área basal de ingressante, que você pode discutir. Procure por outros trabalhos para ver o que acontece em outras áreas, tá bom? É claro que aqui a gente não dividiu pelo tempo, tá? A gente simplesmente quer os valores brutos por enquanto, mas quando você dividir pelo tempo, vira anual, tá? Crescimento bruto anual, por exemplo. E aí você tem um crescimento líquido e assim por diante, tá? Em termos de produtividade, esses valores são muito importantes para a gente desse jeito aqui, do jeito que está aqui, sem calcular as taxas, tá? Mas para você entender o que está acontecendo, a gente vai ter que calcular as taxas. Vamos deixar esses valorizinhos aqui, ó, na nossa mente, tá? E agora eu vou mostrar outra forma de calcular isso daqui, tá? Bom, simplesmente eu vou selecionar aqui para a gente não bagunçar planilhas, tá? Eu vou copiar, vou abrir uma nova planilha. É a mesma planilha sem eu ter feito os cálculos, tá bom? É a mesma planilha sem eu ter feito os cálculos. Mas agora eu vou mostrar para vocês como fazer os cálculos de incremento, mortalidade, árvores vivas e facilitar o nosso crescimento bruto líquido usando tabela dinâmica, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou usar somente os valores que eu coloquei do incremento aqui, tá? Não sei se vocês perceberam, mas todos os cálculos que eu fiz aqui de somatório, eu usei essa coluninha aqui no final das contas, tá? Que é a minha coluna do incremento. Então, é ela que eu vou estar utilizando aqui. Vou deletar aqui embaixo, porque onde eu tinha feito a soma, tá? Eu me esqueci, então eu vou deletar aqui embaixo. Vou selecionar a planilha, inserir, tabela dinâmica, ok. Aqui na situação da árvore, eu vou colocar na linha, e aí ele vai separar ingressante, mortalidade vivo. Eu vou ali no meu incremento vivas, que eu simplesmente chamei de incremento vivas, você poderia chamar de outra coisa, e vou colocar aqui nos valores. Dá uma olhada nos valores de ingressante, de vivas e de mortas. Vamos voltar na nossa planilha dos nossos cálculos? Ingressantes, mortas e vivas. Os mesmos valores, tá? Então aqui na nossa tabela dinâmica, você já tem os valores, ó, você já tem os valores. E aqui embaixo, o que vai ser o total geral? O total geral vai ser o nosso líquido, nosso crescimento líquido. Ele deu negativo porque morreu algumas árvores de grande porte, tá? E saiu negativo aqui. Mas não tem muito problema para a gente isso daqui não, eu mais estou mostrando para vocês, tá? Um exemplo aí para vocês. Se vocês quiserem mais exemplos, eu posso postar mais exemplos aqui, tá? Então você já tem, tá? Ah, Wagner, mas aqui não tem o crescimento bruto. Bom, gente, agora basta somar esse mais esse. Você vai ter o valor, ó. Vai dar 4.999. Vamos ver no nosso crescimento aqui, ó. 4.999. Então, quer dizer, o crescimento bruto e líquido relativamente simples da gente estar calculando quando a gente utiliza uma tabela dinâmica baseada em informações bonitinhas, tá? Informações aqui que você organizou elas pela situação e calculou aqui o incrementos, tá? Aqui eu poderia chamar simplesmente de incrementos, ó. Incrementos, ao invés de chamar incrementos de vivas, né? Que era foi o primeiro exemplo que eu dei, poderia simplesmente chamar de incrementos. Por isso que eu acho muito importante vocês aprenderem a calcular assim, tá? De maneira mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante mostrar para vocês uma maneira mais lenta, porque na hora da dúvida é bom, né? Saber dos dois jeitos. Ok? Então, crescimento bruto, crescimento líquido, eu vou parar por aqui. No próximo, eu vou mostrar para vocês como calcular taxa de mudança.